Bom, nós estamos na hora, nós vamos Vamos lá. começar às 7h05. Nós vamos fazer a nossa prece, então, e vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pedindo a ajuda da espiritualidade, por esses momentos que passamos aqui juntos e por aquelas pessoas que têm a oportunidade de ver os vídeos das aulas, que seguem as aulas pelos vídeos, que todos possam, Senhor, assim como nós, aprender, usar os ensinamentos do Teu Evangelho, da mensagem espiritual, das coisas importantes que nós temos que trazer para dentro do nosso coração. Fortaleça, Senhor, esta casa que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade, fortaleça todos que lá estão encarnados, desencarnados, que assistem essa casa, e que a Tua luz, que a Tua paz possa estar com todos nós. Graças a Deus. Que assim seja. Bom, hoje eu vou abrir aqui, mas aí depois eu vou entrando, as pessoas que vão entrando, a gente vai puxando aqui para o palco. Hoje a gente vai fazer a aula 22 e a gente está, desde a semana passada, entrando no tema 3. A gente falou um pouco sobre o tema 3 na aula passada, assustei algumas pessoas, eu acho, né? A gente jogou alguns pontos soltos, que é exatamente os pontos que nós vamos tratando durante o nosso curso, mas é importante as pessoas começarem a pensar naquilo que nós falamos. Nós falamos sobre uma visão de mundo, coisas que normalmente não se fala, mas que isso é fundamental porque impacta a nossa vida demais, mais do que a gente imagina, impacta muito. Nós falamos um pouco sobre a questão do conhecimento, que também é uma coisa que muito não se fala, mas dá uma noção para a gente de como ter conhecimento mesmo, na essência da palavra. É algo demorado, é algo que exige um esforço muito grande. Falamos um pouquinho da caverna, uma pequena introdução de Platão, e falamos um pouco mais de alguns assuntos que são importantes para nós seguirmos no nosso trabalho. A gente chegou no ponto de falar da irmã, quem vai falar é a Grace, e eu vou passar a palavra para ela, e a gente vai, logo depois que ela terminar, com as colocações, a gente vai entrar no assunto da aula de hoje, que segue, uma hora segue no livro, outra hora sai do livro. Então, hoje a gente vai voltar para o livro um pouquinho, mas já totalmente no item 3, e vocês vão perceber que nessa parte do livro, que vai falando do item 3, ele puxa muito a questão da transformação, da reforma íntima do ser humano. Então, as coisas vão se ajustando. Tá? Então, eu vou passar para a Grace aqui. Deixa eu só mudar. Bem, gente, para dar início nesse novo ciclo de estudo, aulas que nós iremos fazer, que, ao nosso ver, é muito importante, porque após nós já termos bastante informações sobre o que será um planeta em regeneração, agora nós vamos ter oportunidade de ter muitas dicas de como proceder nesse contexto todo, para que a gente possa ter um equilíbrio, para que a gente possa realmente merecer acompanhar a Terra nesse processo, né, de transição, né? E nada como a irmã Sidufo, já falei dela aqui para vocês, foi uma jovem, né, na época de Kardec, na época ela era uma mocinha, uma adolescente de uma família nobre, e começou a ter muitos episódios, né, que as pessoas não entendiam, achavam até que eram problemas psiquiátricos, enfim. O pai dela foi procurar Kardec e ficou identificado que ela era uma médium do potencial muito grande, e ela ajudou muito Kardec na codificação da doutrina, né? E até hoje ela trabalha muito no plano espiritual, junto com Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Ela tem vários livros, e hoje nós vamos tratar de uma parte que é muito importante, né? Sobre o seguinte, nós vamos falar sobre o auto-amor. Eu tenho falado bastante aqui também, como é importante nós trabalharmos o auto-amor. Às vezes, uma vez me perguntaram, quando eu estava falando sobre essa questão de auto-amor, e aí questionaram se você
exacerbar muito essa necessidade de alto amor não seria algo assim egoísta, se você estaria sendo egoísta de se auto-amar. Mas nós vamos observar, sobretudo na aula de hoje, que não, porque o amor nunca é egoísta. Ele nunca, de forma nenhuma, o amor tem essa característica de egoísmo, de orgulho, né? Muito pelo contrário, quando se ama, só vem coisas boas, né? E como nós vamos amar outras pessoas se nós não soubermos amar a nós mesmos primeiro? Não por egoísmo, de ser tudo, não é um amor egoísta, assim vamos dizer, né? De querer tudo para si, mas não. Quando a gente aprende a se respeitar, a nos valorizar, aí sim nós estamos trabalhando esse amor, que aí a gente, primeiro com a gente, que a gente só pode doar aquilo que a gente tem. Então, o amor é algo de dentro para fora, né? E vem a irmã Cidufo dando aqui umas dicas muito interessantes. Ela tem essa palavra, essa citação de Jesus que fala o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Jesus sempre advertia que nós devemos nos reconciliar com o nosso adversário. Mas, quando esse adversário somos nós mesmos, quando o pior inimigo nosso que atravanca a nossa evolução, a nossa melhora espiritual, é nós mesmos. Então, vem então a irmã Cidufo nos exortando para que nós possamos matar esse homem velho, esse ser difícil, rancoroso, cheio de mazelas, cheio de vícios, né? Cheio de erros, vidas pretérias que tem dentro de nós, né? Todos nós temos um lado bom, mas, sem dúvida nenhuma, todos nós temos a centelha de vida, a centelha de amor, de vida de Deus, né? Nós temos algo de bom dentro de nós. Então, só depende de nós a gente trabalhar. Jesus falava, brilhe a vossa luz. Né? Só depende de nós que nós possamos trabalhar para poder desenvolver esse bem que é inato, que está dentro de nós. Né? Ontem eu estava lendo dessa mesma autora uma frase que ela fala o seguinte, que ninguém é indigno de Deus. Ninguém. Então, ela fala que às vezes a gente fica tão assim, fala, poxa vida, né? Por exemplo, nós que já conhecemos o Espiritismo há tanto tempo, já lemos o Evangelho, já lemos tantas coisas boas, já recebemos tantas bênçãos, tantas ajudas, e muitas vezes a gente percebe que a gente não consegue estar caminhando conforme nós deveríamos caminhar. Nós não estamos conseguindo, se a gente parar para pensar honestamente tudo que nós temos de informação, só o Evangelho de Jesus não era para nós sermos, se nós conseguíssemos colocar tudo em prática, era para nós sermos, no mínimo, anjos, pessoas corretas, dignas, né? Pessoas sensatas, pessoas assertivas, né? Mas nós não conseguimos ainda, porque a lei de Deus é que um dia todos nós conseguiremos. Né? Então, vem a irmã Cidufo, ela com a sugestão que para a gente matar o homem velho que existe dentro de nós, para que nós possamos deixar fluir dentro de nós esse ser que a gente quer tanto ser, que a gente almeja ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais cordata, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais centrada, né? Mas a gente se depara com que, aí por isso que tem aquela advertência ali de Jesus, o adversário, às vezes o pior adversário nessa questão somos nós mesmos. Então vamos ler o que a irmã Cidufo fala sobre isso para a gente desenvolver esse tema, que é muito interessante. Com certeza nós sairemos hoje aqui depois dessa aula com um carinho maior por nós mesmos, um respeito maior e a vontade mais exacerbada de nós nos ajudarmos. Então, vem lá ela dizendo,
matar o homem velho, mas sabemos que não existe morte ou extinção, e sim transformação. Então, nada que tem dentro de nós, gente, nada, morre. Imagine, temos vícios, defeitos, tudo. Aquilo não é assim, eu vou tirar isso, eu tenho consciência, vou tirar isso dentro de mim. Não, mas nós conseguimos transformar isso, né? Então, ela vem dizendo, jamais matamos o homem velho, mas podemos conquistá-lo, reconciliá-lo, renová-lo e educá-lo. Não eliminamos nada do que fomos um dia, transformamos para melhor. Ao invés de sermos contra o que fomos, precisamos aprender a ter uma relação pacífica com nossas sombras, sem conformismo ou conveniências, e sim transformar nosso homem velho, torná-lo grande aliado no aperfeiçoamento. Olha que palavras de encorajamento, de otimista, de apoio, quando ela diz aí, nós não temos como, nós não devemos querer matar a Grace, que eu fui cheia de defeitos, cheia de vícios, cheia de mazela. Eu não vou matar, mas eu posso conquistar. Conquistar é o quê? Como ele diz, reconciliar, renovar, educar. Então, gente, ela vai colocando ao longo do texto, nós vamos dar continuidade, ela faz uma comparação muito bonita, que eu gosto muito, eu sempre gosto de refletir sobre isso. Se nós, eu como sou professora, dei aulas, muitos anos de aula de física, na aula de física, acho que todos vocês vão lembrar, quando passaram lá pelo colegial, que sempre falava dos fenômenos físicos, falava um observador, ele sai, né, ele está observando um evento físico, ele sai, ele fica do lado de cima, aquele um olhinho assim. Lembre isso na física. Aí fala, o observador está observando o fenômeno acontecer, né, para ele entender o que está acontecendo no fenômeno físico, para interpretar a física. E é mais ou menos isso que a irmã Cidufo propõe, que nós saiamos de dentro de nós, que passamos a olhar. Eu, Grace, passo aqui, fico como um observador aqui de cima e me olhando o meu dia a dia, as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas reações no dia a dia, em casa, com o marido, com o filho, com o vizinho, no trabalho, em sociedade, seja onde for, que eu comece a observar. Isso aí é um processo de quê? De ir em busca de, através da observação, me conhecer melhor. Quando nós fazemos esse tipo de experimento, o que nós vamos fazer? Muitas coisas que às vezes passa batido, que você nem observa de você, você começa a ter um olhar, você começa a observar, poxa vida, olha o que eu estou fazendo, eu não precisava fazer isso. Ou muitas vezes até a gente se elogia também, por que não? Nós devemos fazer isso, ser generosos com a gente também, falar, poxa, que legal que eu tive essa atitude. Ao invés de eu ser ignorante, tudo, eu fui uma pessoa mais cordata, mais educada, mais equilibrada. Então, a irmã Cidufo, ela propõe isso porque que à medida que nós temos esse tipo de atitude, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter a oportunidade de nos renovar, de nos educar, de falar, poxa, eu não preciso ser assim. Eu não preciso ficar brigando comigo mesmo, eu vou, ao invés... Porque, gente, veja só, quando a gente fala em auto-amor, quando a gente ama, quando a gente ama alguém, a gente não quer, vamos imaginar, filho, não precisa ser necessariamente só filhos, quem não tem filhos, né? Mas quando você ama alguma pessoa, algum ser, você não quer tudo de bom, você não é capaz de fazer tudo por aquela pessoa. E se você vê aquela pessoa dando um mau passo, qual que é a nossa tendência quando nós realmente amamos? Nós não vamos chegar e cair assim, criticando, julgando, né? Jogando de lado. Não, nós vamos chegar a fazer o possível que a gente puder para ajudar, para estender a mão para aquela pessoa,
para falar, poxa, ao invés de você tomar esse caminho, que tal você tomar um outro caminho? Pondere, veja o que você está fazendo. Esses dias mesmo eu usei uma palavra muito interessante, estava conversando com a minha filha, eu falo assim, não perca a cabeça. Em momentos difíceis, né? Quando a gente perde a cabeça, quando a gente grita, quando perde a cabeça, a gente perde a razão. Quando a gente consegue manter o equilíbrio, né? Então, imagine só, se quando com outras pessoas que nós amamos, nós temos esse tipo de atitude, se nós temos, vamos imaginar, um filho que está tomando um caminho errado, a gente não chega e abandona, não. A gente vai usar de todas as ferramentas que nós tivermos para tirar aquele filho daquele mau caminho, de aconselhar, de propor outras coisas, né? Então, a partir do momento que nós passarmos a nos observar, que nós formos aquele observador que está aqui de fora, se olhando, nós vamos ter a oportunidade de, através dessa observação, de nós pegarmos e nos ajudarmos. Aí sim vai acontecer aquilo que ela falou aqui, ó. Nós não vamos matar, não vamos acabar com aquilo, mas nós vamos o quê? Renovar, educar, nós vamos transformar. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, gente. Então, é isso que a proposta da nossa amiga Irmã Sidufo, aí ela fala lá, ó, ao invés de sermos contra o que fomos, precisamos aprender a ter uma relação pacífica com as nossas sombras. A irmã Sidufo sempre usa essa frase, ela fala, ame as suas sombras. Mas amar não de uma forma assim de você passar, que bonitinho, você fez um monte de coisa errada, que bonzinho, que legal, fingir que não está entendendo. Não, quando ela fala, ame a sua sombra, é com essa conotação. Se você ama, você vai educar, vai ajudar a pessoa a sair daquele mau caminho. Então, quando nós amamos a nossa sombra, nós vamos nos ajudar, né? Aí ela fala lá, sem conformismo ou conveniência, e sim transformar aquele homem velho, aquele homem vicioso, cheio de mazelas, né? Transformar. Então, aí continuando aqui as palavras delas, aí ela fala, devemos ter para a nossa melhoria espiritual harmonia com a sombra e conquistar o passado. Educação. Não tem como eu apagar. Seria tão bom eu pegasse uma borracha, fosse lá apagasse meu passado de sombras, né? Não tem jeito. Sou eu. Mas nós podemos, sim, através... É aquela historinha da água suja, um copo com água suja. Se você for pôr numa água limpa, chega uma hora que vai ficar cristalina, vai limpar. Então, nós conseguimos nos melhorar fazendo boas ações, nos educando. E ela fala lá sobre a reforma íntima. Reformar é formar novamente, dar nova forma. Reforma íntima, identificar-se com os valores espirituais e corrigir deficiências, cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. É dar nova direção a qualidades que foram desenvolvidas na horizontalidade evolutiva do mundo transitório, à direção vertical para Deus, sob a tutela da visão imortalista. Então, ela coloca aqui uma coisa muito interessante, né? Ela fala da nova direção a qualidades que foram desenvolvidas na horizontalidade. Horizontalidade muitas vezes remete aqui às coisas materiais, coisas ligadas à matéria, né? Às vezes nós desenvolvemos muita coisa dessa materialidade. Então, ela fala ali da nova direção do mundo transitório, a direção vertical, para nós acendermos as nossas tendências, a nossa vida, uma forma mais vertical, tendendo em direção a Deus, né? Sob a tutela e da visão imortalista. Né? Sempre lembrando, nós somos seres imortais, então a vida é apenas um momento, né? Então nós temos a oportunidade de pensar, nós sempre teremos a oportunidade. Acabamos de falar aqui, ó, ninguém é indigno do amor de Deus, né? Então Deus está sempre disposto a nos dar.
Como? Ninguém é indigno, né? Então, nós sempre, basta a gente permitir que sempre vai ter uma mão amiga, uma espiritualidade a nos ajudar, né? E continuando aqui, ela fala que nós estamos trazendo essa introdução, que a partir de agora nós vamos trabalhar muito essa questão de reforma íntima, de autoconhecimento, de autoamor, de uma mudança do nosso eu velho, né, para um eu novo, né? Então, ela fala de reforma íntima não pode ser entendida como destruição de algo para a construção de algo novo dentro dos padrões estabelecidos, de fora para dentro. Reforma íntima é a aquisição da consciência de si. Quando você fala assim, reforma íntima, nós temos que ter o quê? Consciência do que nós somos. Não é a gente ficar na ilusão, não querer se olhar de frente, de aceitar o que você é, aceitar suas sombras e aceitar também, insisto, valorizar as coisas boas, as conquistas, pequenas ou grandes, né? Muitas pessoas, porque não têm tantas grandes conquistas, e mesmo que as nossas sejam pequenas, mas nós devemos sempre valorizar, porque através, se a gente consegue uma pequenininha, amanhã mais outra, daqui a pouco nós estamos conseguindo coisas bem maiores, né? Então, ela fala lá, a aquisição da consciência de si para aprender a ser, a existir, a se realizar como rico de sentidos e pela utilidade perante a vida. Aí tem uma frase do Carl Gustav Jung que diz aquilo: só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. Então, gente, é só nós mesmos, nessa questão moral, espiritual, não tem ninguém que possa mais nos ajudar do que nós mesmos. Exemplos, nós temos, não tem quem nesse mundo, a não ser que a pessoa viva totalmente isolada, mas que não tenha tido oportunidade de ter um direcionamento, uma palavra, algo, né, que exorte a pessoa a ter uma fé, a ter uma conduta melhorada, né? Então está dentro de nós essa vontade que nós temos que desenvolver para ir em busca da nossa cura. É uma questão de aprender a ser o que somos. Um projeto de existir criados para a felicidade, compete-nos, pois, o dever individual de executar esse projeto. E isso só é possível quando escolhermos realizar o ser em plenitude, através da conquista do eu imaginário em direção ao eu real. A verdade é que nós vivemos muito um eu imaginário, né? Um eu que nós sempre passamos, queremos, como diz o outro, passar pano para nós mesmos, sempre nos colocamos numa posição de vítima, sempre encontramos justificativas para as nossas más escolhas, né? Mas a partir do momento que nós decidirmos, não, eu quero ser, né? Eu quero desenvolver o que tem de melhor dentro de mim, eu quero deixar de viver, né, esse eu imaginário, né, essa ilusão, e passar e caminhar a um eu real, a gente percebe que essa ajuda espiritual vem e a coisa acontece. Não é assim do dia para a noite, pronto, amanhã eu estou resolvida, não. Mas quando a gente tem realmente essa vontade, essa humildade de recorrer à espiritualidade, de pedir a Deus ajuda, a gente percebe que a gente vai melhorando. A gente olha para trás e a gente já se percebe melhor do que nós fomos em outras épocas, né? E, continuando aí, ela fala, imperfeições são nossos patrimônios, serão transformados, jamais exterminados. É o que nós falamos. As coisas que nós erramos, as nossas imperfeições, estão dentro de nós, faz parte do nosso crescimento. Mas ele pode ser transformado, né? Não tem como, seria bom se eu falasse, olha, eu agora reconheço que eu tenho esse problema, eu quero acabar com isso, jogar fora, tirar de mim. Não, não é assim que funciona, né?
mas você fala, eu tenho esse problema, mas a partir de hoje eu vou trabalhar de alguma forma, através de observação, de ter amor por mim mesmo, respeito, de querer falar, eu posso, eu mereço ser uma pessoa melhor, aí a gente vai exterminando essas coisas negativas que tem dentro de nós, né? Ela, continuando aí, a culpa não renova, limita, não educa, ela contém, ela fica ali, né, amarrada, te trava quando você fica, se aprisiona, né, numa culpa, você não se consegue nem se movimentar, né? A culpa nasce no ato de avaliar o direito natural de errar, como sendo um pecado que merece castigo. Então, a culpa, quando você se fica naquele sentimento de culpa, ali naquela vibração negativa, você fica sempre se achando, não, eu mereço, eu cometi um pecado, seja lá o que for, eu mereço ser castigado. Então, a gente não consegue caminhar, sair dessa vibração negativa. Aí ela fala lá, estamos falando de reforma, né? Íntima, ela fala, reformar não é ser contra nós, não é reprimir, e sim educar, nos educar. Ela, olha, Grace, você tem esse problema, mas sim, você consegue ser melhor. Vamos, você com você mesmo e com a ajuda espiritual, a gente consegue, gente. Não é examinar o mal em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido. Olha que bacana isso, né? Não adianta eu ficar ali remoendo as coisas negativas, mas sim buscar. Olha, Jesus falou isso, não é qualquer um que falou. Jesus falava, sois, vós podeis tudo que eu posso e até muito mais. Então que ele acreditava. Ele falava, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Gente, olha que coisas lindas que Jesus falava. Ele dava todo o apoio, sabe? Vamos dizer, não tem coach no mundo nem motivação, nem nenhum desses coaches que são motivadores, que desse um apoio tão maior do que esse de Jesus, porque Jesus ele acreditava, e ele não falava isso não só como motivação, não. É que ele olhava dentro de nós como um ser filho de Deus, criado por Deus, que merecedor de todo o amor de Deus, né? Então, dignos de ser amado por Deus. Então, ele acreditava assim, vocês podem sim, vai atrás, faça por merecer. E ele está ali, quando ele diz lá, quando Jesus fala, vinde a mim todos vós, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, gente, olha quanta coisa boa que nós temos muito apoio para a gente trabalhar essa reforma de dentro de nós, né? Continuando lá, não é examinar o mal em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido, né? E aí ela convoca que, né, aí vamos agora passar, né? Voltando, terminando aqui o nosso assunto, nós vamos então entrar exatamente nessa parte de convocação, voltando lá para nosso livro da transição planetária, de convocação a essa reforma, a nós nos conhecermos, nos valorizarmos, trabalhar o alto amor em nós, porque se nós nos amarmos, nós vamos nos ajudar a ser melhor, e todos que estiverem em nosso entorno serão também beneficiados. E a ordem, gente, agora é recomeçar. Se nos perdoar tantas vezes quanto forem necessários, para a gente começar de novo, não desistir. Porque vai chegar uma hora que não é assim também, fica também uma coisa viciosa, né? Eu fiz, me perdoa, eu faço de novo. Não, mas a gente, com sinceridade, trabalhar dentro de nós, as nossas limitações, nossa mazela, esse auto perdão, porque isso vai o quê? Nos impulsionar a sermos melhores conosco, sermos melhores para todos que estão em torno de nós, e assim todos nós caminharmos juntos nesse objetivo que é
da nossa melhora íntima, da nossa reforma íntima, e com o objetivo agora mais urgente de que nós consigamos, né, através dessa melhora, merecermos estar num planeta de regeneração. Vamos dar continuidade agora na nossa aula com essa dica de que nós devemos trabalhar dentro de nós o auto-amor e exterminando de nós esse homem velho, através dessa observação de nós mesmos, né? Nós, com todo o amor, respeitando as nossas sombras, e sim, nós conseguiremos a ser melhores, conseguiremos dia a dia ir trabalhando o nosso íntimo, o nosso interior e merecer estar num planeta em regeneração. Gente, deixa eu fazer uma pequena amarração aqui, explicar por que é essa amarração. Esse item 3, que vai até novembro, ele vai trazer muitas coisas que são, assim, conceitos, são coisas de informação da profundidade do ser humano, que é importante a gente saber. E a gente vai falar muito disso. Mas tem uma coisa mais importante que isso, que é o que conta. É quando a gente compreende um espírito como a irmã Dufour, ou como Joana, ou outros, quando ela fala de coisas que nos toca a alma no seguinte sentido. Coisas que nós sabemos básicas. Nós somos seres inferiores ainda, imperfeitos, com muitas deficiências. Já falamos lá do andar de cima e andar de baixo, nós somos muito voltados para o andar de baixo, significando muito instinto, muita emoção, pouca razão, inteligência muito menos. Tudo isso a gente tem uma certa compreensão daquilo que a gente falou. Mas tem umas coisas que são tão maravilhosas, quanto mais você estuda o Espiritismo, mais você entende isso. Eu acho isso uma coisa fantástica, principalmente quando você estuda esses espíritos que trazem mensagem na área psicológica, na área da essência do ser humano, como a Joana, a Emance, o Hamed e outros mais. Porque você fica com uma compreensão assim, olha, nós somos espíritos ainda bastante atrasados, com muitas dificuldades, muitos erros, muitos equívocos, mas os espíritos superiores sempre nos olham com bons olhos, sempre nos olham nos incitando a não ficar se criticando muito, se condenando, se julgando. Não, não façam isso. Vamos trabalhar para melhorar, sempre isso. Todas as mensagens desses espíritos são assim. Você está vendo que a Grace trouxe aqui da Irmã Dufour, o livro Reforma Íntima Sem Martírio. Não vamos nos martirizar. Vamos nos martirizar, se quiser, pelos conhecimentos técnicos que nós vamos discutir, porque são muitas coisinhas, mas isso é outra história. Mas o que interessa, a essência que interessa, gente, não é nem saber as coisas exatamente como são, porque são, mas é como a gente compreende a essência da espiritualidade que nos ajuda todos os dias, os nossos protetores, os nossos mentores, aqueles espíritos que estão a fim de nos ajudar e lutam para nos ajudar. Sempre olhando o que fazer, não o que já foi feito. O que já foi feito, se foi um equívoco, se foi um erro, ok, isso vai ter que resolver, mas o que é importante é não ficar trazendo para dentro de você acúmulos em cima de erros. Então, existe um fato, existe alguma coisa que errou, várias coisas que você errou, não acumule em cima daquilo mais situações ruins, como culpa, como ficar se criticando, ficar sofrendo com aquilo. É claro que existe um processo de arrependimento, de transformação, de busca, isso é fundamental. Nós não estamos aqui falando, e acho que todo mundo entendeu, que não é um processo simplesmente de errar e errar de novo, eles vão me ajudar, errar de novo. Não. A gente vai cair muitas vezes, não sei nem quantas vezes, mas a luta é de aprendizado, em todos os dias.
Eu vou contar um exemplo, eu não gosto de contar exemplo pessoal, mas eu vou contar uma coisinha que aconteceu hoje, pequena, mas que me tocou. A gente tem andado num corre tão grande, às vezes eu me sinto cansado, e eu sempre tive muita energia. Eu tive que sair muito na rua hoje, eu não gosto muito de sair, mas às vezes tem que sair muito para resolver muita coisa, tem muitas pendências para resolver, corre daqui, corre dali. E eu vim para casa já cansado, falei, gente, o que eu quero chegar em casa agora, isso era o quê? Meio-dia, mais ou menos. Eu quero chegar em casa agora, descansar pelo menos 20 minutos, para me refrescar minha cabeça, e estava com uma dor de cabeça. Aí, quando eu cheguei, abri a porta da entrada e olhei a cozinha, e a Grace estava cozinhando. Estava fazendo os bolos, doces, estava o negócio ali, né? E, normalmente, quando ela vai para a cozinha, a limpeza ali fica por minha conta, depois é das louças, né? Eu olhei e falei, não, eu pensei que isso aí ia ser amanhã, não era hoje, né? Então, criou, na hora, uma reação ruim dentro de mim. Eu fiquei chateado, falei, nossa, mas por quê? Aí eu falei de uma forma, assim, não como deveria ser falado. Falei, olha, Grace, eu estou muito cansado, eu preciso descansar um pouco, e vim para cá. Encostei aqui no sofá, uns 20 minutos, relaxei um pouco, depois comecei a pensar, não, mas pera, está tudo errado. Porque se eu estou cansado, e ela? Ela está lá. Aí alguma coisa boa veio em mim naquele momento. Quer dizer, eu estava sendo influenciado de um jeito, a influência mudou, eu me senti melhor, levantei, já não senti tão cansado e fui lá ajudar. Então, assim, o que é isso? Isso é você se dar a oportunidade, numa coisa mínima, você se dá a oportunidade de não entrar num nível de pensamento, num nível de emoção, que vai te machucando, e se você deixar, ela vai aumentando. E aquilo vai criando uma onda, como se fosse uma bola de neve rolando, morro abaixo. E isso acontece, gente, na nossa vida. E quando a gente puxa o fio do novelo, a gente não acha de onde foi que veio isso. Às vezes foi uma coisa pequena que aconteceu, que foi o estopim. Não é? O estopim é uma coisa pequenininha, e a bomba é uma coisa medonha. E isso acontece na nossa vida. E quando você olha essas mensagens maravilhosas da irmã que a Grace trouxe, é uma motivação maravilhosa no sentido de mostrar assim, olha, vamos trabalhar a nossa reforma, a nossa transformação, mas sem sofrimento, sem se castigar, sem ficar se culpando. Não gaste a energia, esse é o ponto. Não vamos gastar as energias num processo de aprendizado com o lado da culpa do que foi feito. Vamos gastar energia no que eu tenho que fazer para ser melhor, o que eu tenho que fazer para aprender, o que eu tenho que fazer para melhorar. E aí, quando a gente volta um pouquinho aqui, todas essas ferramentas e todas essas maneiras de enxergar as coisas que nós vimos na aula passada, que nós vamos ver isso no detalhe, aqui eu joguei assim, uma bomba em cima de vocês, nós vamos olhar que esse gráfico, por exemplo, que é muito importante, essa figura, ele mostra isso. Olha, gente, nós estamos aqui no andar de baixo, e tudo isso aqui está muito envolvido com fantasia, desejo, todo esse processo que nós falamos na semana passada, os instintos. Isso sempre vai fazer uma certa atrapalhada na nossa vida, porque isso é o que vai nos conduzir. Mas isso não quer dizer que a gente tem que sofrer porque estamos aqui. Não, isso faz parte da base estrutural da nossa vida como seres espirituais. Tanto é que está na base, é o que sustenta. Mas, ao invés de sofrer por isso e ficar desejando, eu quero sair disso, não. Vamos trabalhar aquilo que pode nos ajudar a conquistar isso aqui, pouco a pouco. Quando a gente olha para isso aqui que nós vamos falar, nós vamos ver que esse percurso para chegar aqui, olha só, o percurso para chegar aqui, não estamos nem falando disso, para chegar aqui, demandou bilhões, trilhões, sei lá quantos anos. Só nesse nível aqui, o começo dele, os cientistas falam que o universo tem 13, 14, 15 bilhões
de anos-luz de percepção. Isso é muito mais. Então, esse processo é um processo eterno que vai durar. E essa subida, quando a gente mostra a subida, nós estamos mostrando isso aqui, gente. Ó. Nós estamos mostrando isso aqui. Vai e volta. Isso aqui não se perde. Isso aqui se transforma. É o que a Grace acabou de falar da Irmã do Fogo. É a transformação da mente dos desejos e emoções na mente pura. É a transformação das coisas físicas no nível de espírito e inteligência. É a transformação dos hábitos, fantasia e desejo em vontade, intuição e virtude. Não é destruição, é transformação. Não tem por que destruir toda uma base. É construção em cima do andar de baixo. E isso aqui vai mostrar isso para a gente. Aí a gente fala, tá bom, mas eu preciso aprender a aprender. Nós falamos disso aqui. Aprender é aprender. Nós falamos um pouquinho rápido disso aqui, mas nós vamos falar mais. E falamos de que nós somos impactados por tantas coisas, pelo instinto, somos impactados pelo corpo físico, pelas emoções, pelos desejos, pelas fantasias, e estamos impactados pelo mundo, porque o mundo nos arrasta. O mundo nos arrasta com a visão do mundo dele, e a gente sabe disso. E a gente tem que ter uma visão nossa de pelo menos ser críticos. Não aceitar as coisas sem fazer pelo menos uma crítica. Muitas das vezes nós somos arrastados e não temos muita alternativa. Mas nós temos que ter a alternativa, pelo menos, de criticar e saber por que estamos fazendo isso, porque senão a gente entra nesse processo e fica aqui, sobrevivente, só isso. Porque a gente se deixa levar e não quer fazer crítica, não quer entender. Então, quando a gente fala disso tudo, e vem a Grace e nos traz essas mensagens maravilhosas, ela está querendo dizer assim, olha, a situação de vocês é essa. Vocês construíram vocês mesmos, no estágio que vocês estão, em milhões de anos. Nós levamos milhões, não, bilhões, porque se você pensar nos instintos, eles vêm lá do reino mineral, vegetal. Então, essa construção que durou esses bilhões de anos, e esses espíritos como Cristo, como outros, tiveram uma paciência enorme de bilhões de anos para esse processo se sedimentar, sabem que essa base toda que foi construída é fundamental, mas ela não pode ser a razão da nossa vida. Ela é ferramenta, né? Elas são, como diz aqui, né? Elas são instrumentos, não são a razão da nossa vida, são instrumentos. O corpo é um instrumento. É importante cuidar, mas ele não é a razão da nossa vida. A razão da nossa vida é o espírito. É a consciência. Então, a irmã se nos traz tudo isso, mostrando, gente, a espiritualidade superior ama vocês. A lei divina é simples, é uma lei só, é amor. É uma lei de amor, ela ama. E o amor divino, ele vem e nos ajuda de várias maneiras diferentes. E, às vezes, o aprendizado é dolorido, não porque ele deveria ser dolorido ou porque existe na lei que ele tem que ser dolorido. Não. É porque a nossa consciência só trabalha quando ela entende coisas diferentes. É pelo contraste. Eu já contei a história da dor de dente. Não vou contar de novo, todo mundo já sabe. É um contraste. Se você não tiver a dor de dente, o dente cai, você não sabe por que caiu. Então, a consciência é assim. Vícios, desejos, tudo está ali, né? Martelando no seu corpo, na sua mente. E a consciência está ali, ó, amor, 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 amor. E toda vez que entra alguma coisa ali que choca com essa lei de amor, e sempre vai chocar, no estágio que nós estamos, você recebe uma resposta. E a vida te responde. E é isso que a irmã está falando. Mas a resposta da vida não é para castigar ninguém, é para amar as pessoas. E mostrar, olha, você vai para a escola, você vai acordar de manhã, você vai passar sufoco, você vai ter que estudar, você vai ficar chateado que tem que estudar muito para ter uma boa nota, para ser um bom aluno, para ser um bom profissional, ligando para o outro lado. E isso tudo pode ser um sofrimento para as pessoas. Em geral, alguns não, alguns encaram isso de outra maneira. Mas a maioria encara como um sofrimento. Mas esse sofrimento, não é penalidade, é amor, para que a criatura cresça. Alguém tem dúvida que quando você vai para uma escola, você vai para sofrer ou vai para crescer intelectualmente? Acho que ninguém pode ter dúvida. A mesma coisa acontece na área espiritual. Quando a consciência
né, mostra que tem uma divergência e que algo vai acontecer para que você compreenda isso, ela não está te maltratando, ela está te dando uma lição de amor. Isso que a irmã está nos falando. Eu gostaria de ter feito essa... Volta só um pouquinho. Essa pequena introdução, você quer falar, meu? Gente, olha que bonito quando ela fala isso. É uma questão de aprender a ser. Aí depois ela fala lá, um projeto de existir criado para a felicidade. Compete, pois, o dever individual de executar esse projeto. De cada um. E isso só é possível quando escolhemos realizar, ser em plenitude, através da conquista do eu imaginário em direção ao eu real. Olha que bonito, né? Ela fala aí, né? Quando a gente decide, é claro, insisto nessa fala, nós não vimos essa proposta da irmã se hoje, amanhã vamos amanhecer anjos. Não, mas quando ela fala ali, né? É possível a gente escolher agora, eu quero ser melhor. Só da gente fazer esse desejo sincero, já vão sendo direcionados caminhos para a gente ir em busca dessa conquista, dessa plenitude. É isso aí, meu amor. E vamos lá, gente, vamos todos nós juntos nessa. Né? É isso aí. Então, é assim. Nós estamos no processo de estudar o item 3. E agora a gente volta para o livro. Agora é o livro A Decisão. O livro A Decisão é o terceiro livro da trilogia. Você tem Futuro Espiritual da Terra, Checkmate na Sombra, que é a decisão. O que está acontecendo aqui? E vocês vão perceber que todo o material que nós trazemos agora dos livros, que eles vão se salpicando junto com os materiais que são mais técnicos, para as ferramentas da mente, eles vão falar sempre de transformação, de crescimento, de aprendizado, que é o item 3. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Nesse capítulo 2, logo no início do livro, é reiterada a necessidade da reforma íntima. Aqui, ó, acabou de falar. O despertar e o papel da intelectualidade e ação rumo ao amor. Gente, tá? Acabamos de falar tudo isso, Grace falou, eu acabei de resumir aqui. Clarencio esclarece. Nessa nova etapa da doutrina espírita, não será para o campo da intelectualidade, que traz mais informações e conhecimentos que iremos trabalhar, mas sim para a capacidade de sentir a vida, senso crítico e vivência. Gente, eu comecei falando o que para vocês? Tudo é importante que nós vamos falar, as ferramentas, tudo isso, mas o que é a essência de tudo? É o que é que nós vamos fazer com isso dentro de nós, o despertar dentro de nós. E é exatamente, olha só, senso crítico e vivência. Acabamos de falar, ó. Senso crítico e discernimento e vivência. É isso. Então, vamos lá. Por nossa vez, seremos codificadores de uma nova postura, nos transformando em livros vivos do Espírito, pelos quais exemplificaremos resposta para todas as dúvidas acalentadas na mente dos que só acreditam no campo prático do raciocínio, mas não assumem emocionalmente o sentir de todas as informações acolhidas ao longo dos anos, nos quais a razão foi a área de desenvolvimento. Aquele material que a gente fala lá veio da filosofia, isso aqui é espiritismo. Vocês estão vendo as palavras que ele usa aqui? Ó, emoção, buscar as coisas do espírito, no qual a razão foi a área de desenvolvimento. Olha isso. A intelectualidade, a razão tem que ir lá em cima, aprender e tal, e vai e volta. Precisamos compreender que será não apenas pela aplicação desse conhecimento que obteremos a continuidade dos esforços da espiritualidade superior. Então, não é só isso. Deixaremos de adorar a nós mesmos para criar a verdadeira adoração a Deus, por meio da identificação com seus propósitos sábios e nobres, que fundamentam o amor ilimitado entre todos os seres. Gente, várias palavras que nós vamos falar bastante aqui. Senso crítico, identificação. O que é isso que ele fala? Identificação com propósitos sábios e nobres, que fundamentam o amor entre todos os seres. Ou seja, a identificação é a sua RG no mundo espiritual. É o que você vibra, é o que você quer, é aquilo que te motiva, te impulsiona.
Então, buscar essa identificação com propósitos nobres, né? Aqueles propósitos nobres com sapiência que fundamenta o amor. É isso que fundamenta o amor. Se nós pegarmos na estrutura da evolução espiritual segundo Kardec, você tem lá os 3 níveis e várias classes. Se você entrar lá no segundo nível, você vai perceber que em subindo vai benevolente, aí vem sábios, depois vem espírito de sabedoria, que é uma coisa maior, que agrega o sábio e benevolente, depois superior, e depois sobe para os espíritos puros. Ou seja, ali é o amor. Então, você vê, é um caminhamento para o amor. Isso está longe da gente, ainda está, mas aqui está falando que você tem que começar desenvolvendo alguma coisa que está no nosso nível, que é isso aqui, ó. É o senso crítico das coisas que chegam a mim e a vivência. Nós estamos aqui aprendendo umas coisas, a Grace trouxe coisas maravilhosas, a gente traz informações. O que é que a gente vai fazer com isso? Depende de nós. Eu não estou falando para vocês. Eu estou falando para todos nós. Para nós, inclusive, nós estamos no mesmo barco, né? E quando quiserem interromper, é só falar. Aqui já é o livro primeiro, Livro Futuro Espiritual da Terra, capítulo 20. Viver em um planeta não é para satisfações pessoais. Então, aqui de novo a reforma íntima. Clarencio fala sobre a necessidade de união, fraternidade e respeito à natureza. Aqui vai entrar um aspecto interessante, tá? Como se fosse um adendo. Vai falar do respeito que nós temos que ter com o ambiente, com o meio ambiente, com a natureza. Então, vamos ver até umas informações aqui, estatística. Com essa verdade, porém, aprenderemos a dividir para saber usar e preservar natureza e recursos. Usaremos recursos por meio das trocas naturais sem o acúmulo desnecessário. As perdas, né? Conscientes de que se sobra aqui é porque faltou ali. 2,5 bilhões com deficiência alimentar e poucos aquinhoados. Essa informação aqui, ó, até aqui é do Clarencio, daqui é o que coloquei. Isso aqui é um dado da ONU. Esse número sobe para 2,4, 2,5, 2,6, 2,6, fica aí. Deficiência alimentar. Mortos de fome é 800 e poucos milhões todo ano. Mortos de fome, morrem de fome. Sabe o que é 830 milhões de pessoas, gente? 3 vezes a população do Brasil. Todo ano morre no mundo. É assim meio que surreal para a gente compreender isso. Né? É surreal. E alimento tem, joga-se fora, vai para o lixo. E ao mesmo tempo que você tem 830, 820, 800 milhões de pessoas que morrem de fome, você, pelo outro lado, você tem mais ou menos o mesmo número. Olha que coisa, que coisa assim assustadora. Você tem mais ou menos o mesmo número entre 750 a 850 milhões de pessoas obesas. Aí você fala, que mundo é esse? Que não consegue controlar coisas básicas. Nota, estatísticas da ONU, vamos ver algumas. As 26 pessoas mais ricas do mundo, 26 pessoas, detêm a mesma riqueza dos 3,8 bilhões mais pobres. Então, pega 3,8 bilhões de pessoas, um pouco menos da metade da população, os mais pobres, e as 26 pessoas mais ricas do mundo detêm a mesma coisa, que corresponde a 50% da humanidade. Hoje já mudou um pouquinho esse número. Os dados referentes a 2018 fazem parte do relatório global. Então, aqui são informações que não importam, né? E aí ele fala ainda que os números indicam que a riqueza está... Deixa ele só assumir com isso. Está ainda mais concentrada, pois em 2017 os mais ricos somavam 43. Quer dizer, está piorando. Era 43, agora 26. Daqui a pouco vai ser 1. Pensa, um ser tem mais riqueza que metade da população do mundo. O mundo não funciona assim. É lógico que esse processo tende a acabar. Não tem como isso continuar. É impossível. E aqui, mesma coisa. Clarencio fala sobre a necessidade de união, fraternidade e respeito à natureza. Assim, mudaremos a forma de nos tratar e também ao semelhante. Procuraremos nos interessar mais por qualidades interiores, como as virtudes e os valores morais.
que por reconhecimento pessoal, pela posse de bens ou pelos papéis sociais que exercemos, o que ainda é muito difícil para nós, né? Nós temos uma dificuldade de não ter qualquer tipo de pensamento de separação entre determinados tipos de pessoas e outros. Infelizmente, isso é muito comum no mundo. Você olha para uma pessoa, está bem vestida, você tem uma condição, é um tratamento, você é de outro tratamento. Isso acontece nas casas espíritas. Isso é absurdo, acontece nas casas espíritas, né, que faz atendimento a pessoas pobres, e a gente vê, não todos, alguns têm muito carinho, mas algumas pessoas é diferente, a coisa é diferente. Não veja em minhas palavras profecias apocalípticas, com a finalidade de gerar medo. Alertamos aos que procuram a luz em si mesmo, a influenciar, pelo exemplo, os que caminham ao seu redor, para que tenham consciência de que a harmonia e o equilíbrio são indispensáveis ao comportamento de todos. O medo tem sido a marca generalizada do homem preso ao seu passado. Será regido pelo sentimento de serenidade e amor, agentes libertadores de sua transmutação. A chamada de cada um, de um grupo específico, está ligada à maneira como tem vivenciado suas escolhas e virá de fora em sintonia com o que trazem por dentro. Então, aqui está fazendo um chamamento para nós. Está deixando bem claro, né? Está deixando bem claro que a gente tem que influenciar aquilo que a gente tem de bom. E isso, às vezes, não é fácil. Existem muitas correntes, muitas coisas cruzadas no mundo, na vida em sociedade, na vida religiosa, nas casas religiosas, nas casas espíritas, todo lugar tem coisas cruzadas, ideias, opiniões. E, às vezes, você lida com situações onde as pessoas não são muito amigáveis para tratar de determinados assuntos. Então, o que ele está falando aqui? O que você tem que fazer? Você tem que influenciar fazendo o seu melhor. Não entrar em polêmica, isso é importante, tomando decisões que têm que ser tomadas quando você está coordenando alguma coisa, mas não entrar em polêmica, desgastes, né? Fazer prece pelas pessoas, que têm situações de desequilíbrios na casa. Isso é importante. E a gente lembra que tudo depende das escolhas que nós fazemos. As escolhas que nós fazemos. Né? Como que a gente quer viver, como que a gente quer tratar e ser tratado. Isso é uma coisa importante. Isso aqui é uma reportagem publicada em 2019, e ele fala o seguinte, ó, a partir dessa segunda-feira, 29 de julho de 2019, a conta da humanidade passa a ficar em débito com a Terra. Olha que coisa incrível, 2019, isso não está melhorando. É que a partir de hoje passaremos a consumir mais recursos do que o planeta consegue regenerar. A informação é do Global, né? Uma organização de pesquisa e tal. Ou seja, o que ele está dizendo é que esse dia da sobrecarga da Terra é um cálculo que eles fazem. E eles marcam os prazos, né? Esse cálculo mede a área terrestre e marinha necessária para produzir todos os recursos. Ou seja, a Terra, considerando todo o planeta, a parte de água do mar, dos rios, a parte da terra, tudo gera recursos, alimentação, gera minerais, tudo que se gera de recurso é isso aqui. A Terra tem capacidade de gerar esse recurso aqui de, sei lá, X no ano. O que eles estão dizendo é que nós estamos consumindo, antes de fechar o ano, mais do que isso. Vamos ver aqui. Olha só. Com o atual padrão de consumo, nós estamos degradando o planeta. Por quê? Porque você tira mais que ele tem? Não. É porque você consome muito rápido e gera muito lixo, gera degradação, destrói a natureza e mais gente com fome. Porque não vai ter para todo mundo, vai chegar uma hora que eu guardei, porque eu sei que vai faltar, e aí o que acontece? Mais gente com fome, mais gente morrendo. Então ele diz assim, de acordo com os cálculos da organização, se a humanidade mantiver o ritmo atual de consumos, teremos consumido 1,7 planeta Terra até o final de 2019. Gente, e ele fala mais, esse 1,7 é
algo que nunca aconteceu, em anos e anos atrás. É um recorde. E ele dá um alerta que a situação é que até 2030 a situação seria muito precária. O que é esse alerta? Eu não vi os índices atuais porque não me interessa. Aqui eu estou trazendo uma informação para chamar a atenção de nós como espíritos. Espíritas. Chamar a atenção do quanto a gente joga fora, do quanto a gente consome desnecessário. Por quê? Porque tem gente morrendo de fome. Tem gente sem. Vocês já viram na televisão muitas vezes pessoas que são plantadores, agricultores, jogando coisas fora. Já vi tomate, já vi batata, porque o preço caiu. Ao invés de dar para as pessoas que têm fome, não. Joga fora, destrói. Esse mundo não vai continuar assim. E a gente tem que saber de que lado que nós estamos. Vamos lá. Ok. Aqui é o livro Futuro Espiritual da Terra, que é o primeiro capítulo 23. Espíritos amadurecidos ligam-se a Deus. Então, nesse capítulo, Clarencio fala sobre a religião, a necessidade de aprofundamento no que sou. Vocês percebem que agora vai falando das coisas, mas vai para dentro do ser. O planeta regenerado nos conduzirá a uma atitude plena de adoração, na qual nascerá as manifestações expressivas de nossa fé, que em forma de perfumes inebriarão todos os ambientes onde estivermos, pois seremos o templo vivo de Deus na Terra. Gente, olha que coisa mais linda. Eu tive a oportunidade de morar 8 ou 9 anos em Uberaba, eu, a Grace, meus filhos. Eu fui umas 2 ou 3 vezes no centro do Chico. Hoje eu fico pensando que também eu tinha uma vida muito louca de trabalho, não tinha muito tempo, mas eu consegui. A Grace teve a oportunidade de ir na casa do Chico, tomar a sopinha dele, dar um abraço nele. Mas eu me lembro de uma vez que o Chico estava chegando já carregado, já estava uma situação difícil para ele, e a gente sentia um cheiro de perfume. Olha o que ele está falando aqui. Você imagina você com uma vibração tão boa que quando você chega, as pessoas percebem um perfume em torno de você, porque você será um templo vivo de Deus na Terra. Gente, isso é uma motivação maravilhosa. Pensar que o nosso corpo, que hoje exala, às vezes, tantos cheiros, né? Se a gente ficar um tempo sem tomar banho, a coisa é séria, né? Não, ele vai gerar um perfume. Que coisa linda. Que coisa mais linda. Mesmo capítulo. Observando um processo reencarnatório de um espírito, já com certo grau de compreensão, estávamos presenciando o método que se tornará mais comum nos processos reencarnatórios do futuro, no qual a ação do próprio reencarnante passará a ser mais expressiva. Então, ele aqui já está falando de um outro assunto assim, olha, a sutilização do perispírito, né? Mas o capítulo é Espíritos amadurecidos ligam-se a Deus. Se as condições do mundo de provas e expiações demoraram milênios para fixar cada recurso físico, psicoespiritual do atual corpo físico, aí está falando do corpo físico, demorou milênios, milhões, para fixar cada recurso fisiopsicoespiritual do atual corpo físico, nessa etapa de transformações do veículo físico de regeneração, terá duração menor, em se tratando de mudanças mais sutis, como a perda de materialidade. Então, quando ele fala disso, ele não está falando que nós vamos para a regeneração e perde materialidade. Não é isso. É aos poucos. Aos poucos. Mas o que ele diz que é um pouco mais rápido, menos tempo, por quê? Porque os espíritos já passaram por uma fase, estão em outra. Assim como você estiver no mundo ditoso e feliz, é outro nível. As coisas funcionam de uma forma mais rápida. Mas também as exigências são maiores. Vamos mais um pouquinho. A reencarnação, o perispírito, os dons e as capacidades espirituais e mentais se desdobrarão para que o homem desperte para nuances da vida universal. Ora, se você faz parte de um planeta de regeneração, e nós falamos disso na aula passada, ou retrasada, que você vai fazer parte de um grupo de planetas que se falam, que são fraternos, alguns bem mais avançados, que vão ajudar mais, que vão estar presentes. Então é isso.
as capacidades espirituais mentais se desdobrarão para que o homem desperte para nuances de vida universal, diminuindo as distâncias tanto físicas quanto espirituais que o separam de seus irmãos maiores. Estes esperam tamanho progresso para trazer recursos que o integrem na comunidade universal da espiritualidade. Vamos ficar por aqui. Entende isso aqui? De novo, voltou isso aqui para nós. Ó. Aquilo que nós falamos na outra aula voltou. Eles estão esperando para que esses recursos enormes que existem para esse alavancamento da nossa evolução, para a melhoria de vida, para a fraternidade universal, eles estão esperando o quê? Que nós nos integremos na comunidade universal da espiritualidade. Gente, acho tudo isso uma coisa assim... eu vou dizer para vocês, esse item 3, ele é cheio de motivação. Vai ser sempre assim. E vai ter o momento de você falar, nossa, mas tem que fazer tudo isso, toda essa coisa. Mas ele tem muita motivação. Essa da Irmã Dufour, isso aqui, as palavras do Clarence, são só motivações, mostrando, vai acontecer. Prepara, se esforce, seja perseverante. Perguntas, dúvidas de tudo isso que a gente falou, da Hermance, das motivações. Fique à vontade aí para a gente trocar uma ideia sobre isso. A aula hoje foi providencial, motivacional. Motivacional mesmo, né? Sim. Às vezes, quando a gente entra num problema que acha que de difícil solução, a gente tem a tendência de dar uma baixada nessa. Baixa um pouco a espiritualidade, você acaba esquecendo esse monte de coisa que a gente estuda e de repente vem todas essas informações aí, do qual a gente já dá um upgrade, já consegui sentir um pouco. E é bem isso, né? Essa reforma íntima, a gente fala muito nela, da dificuldade de deixar para trás aquele homem velho e remoçar e levar à frente. A gente tem todo esse caminho e conhece ele. Não sei por que a gente dificulta tanto a nossa vida, sabendo, está tudo aí, né? Escancarado para a gente seguir em frente, melhorar como ser humano, ensinar as pessoas como fazer isso. Tá aí, estudar e levar esse aprendizado aí para frente e procurar sempre ser melhor e ajudar as pessoas a melhorarem também, né? Muito bacana. Maurício. Gostei muito da aula. Então, você está falando uma coisa interessante, porque se você falou no Kardec, na questão, eu não estou lembrando se é 785, tem A e B, uma delas. Os espíritos respondem para ele que a condição intelectual vem primeiro e depois vem a moral. A intelectual engendra a moral. Uhum. Então, o que nós estamos fazendo aqui é intelectual, é aprender sobre as coisas. E é assim que funciona. A regra é essa. Porque são essas coisas mais intelectuais que te dão a capacidade de discernimento e senso crítico. Porque depois você escolhe. Agora, eu quero mesmo ir nesse caminho, eu tenho que fazer isso. Esse processo ordenador, quem faz é a razão, né? E faz esse processo ordenador, do começo do processo, e subir lá em cima e buscar, é a razão. Então, não tem outro jeito. Um espírito que chega lá no nível lá em cima, ele já passou por tudo isso, as coisas fluem, simplesmente fluem deles, né? Não é o nosso caso, nós temos que ainda quebrar muita pedra, né? A Grace quer fazer um comentário. Você falou uma palavra que eu, quando estava repassando a aula para falar hoje, eu tive o mesmo sentimento. Falei, essa aula é uma aula motivacional. E veja só como que é o que você falou. Você está passando por situações, por problemas, continua igualzinho, igual os problemas que eu estou passando atualmente aqui, fica tudo igual, não resolveu nada, mas certamente a tranquilidade, a disposição de resolver isso com calma, de ter um olhar que Deus está no comando, que aquelas coisas que acontecem, por um motivo ou outro, tem que acontecer, e nós teremos que passar por essas coisas. Não tem jeito. Agora, como nós
Vamos passar, nós vamos escolher, ou, sabe, piorando a situação, blasfemando, se angustiando, culpando Deus ou o mundo, ou vamos passar com serenidade, cabeça erguida, né? Fica mais fácil. Perfeito, perfeita colocação. E a gente muda, que você falou, uma leitura, como que os espíritos, como Deus é misericordioso. Às vezes, uma palavra, uma leitura, às vezes até um filme te estimula a você dar uma virada na chave assim. Então, se você analisar, poxa, meia hora antes eu estava num padrão vibratório complicado, e de repente, né? Uma boa vontade. Uma simples boa vontade de querer mudar, não quero ser assim. Pronto. Aí você já muda, você fica mais leve, mais fortalecido, né, gente? E com os probleminhas tudo igual, né? Mas a gente vai resolver de tudo na hora de Deus, né? Não adianta a gente... Na hora de Deus, exatamente. A gente não quer resolver para ontem, né? Eu estava, era 18h30, eu estava ali na sacada. Falei, puxa vida, eu não estou assim com cabeça para prestar atenção em aula. Precisava ficar sozinho e pensar numa saída estratégica. Falei, não, vamos perseverar, vamos para a aula. E é uma decisão assertiva, olha aí. Me sinto muito melhor, eu tenho certeza que vou conseguir esperar dar uma trégua para a minha ansiedade Exatamente. E levar adiante, vamos continuar. E essa vibração, um fortalecendo o outro, né? Maurício, você falou 18h30, às 18 horas. Positivo. Às 18 horas, eu estava com o meu corpo doendo todo. Assim, as costas, as pernas, que eu falei assim, eu preciso deitar 20 minutos que seja. Então, oi, Aninha, tudo bem? E aí, e veja só, e aquela coisa, a boa vontade de você mudar a coisa, você viu, eu estou me sentindo super bem. Incrível, estou falando, como você comentou, 18h30. 18h30 foi a hora que eu entrei debaixo do chuveiro, falei, eu vou tomar um banho e vou para a aula. Mas até então eu estava, até 18h26, eu estava, que eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Que o dia hoje foi puxado. E veja só, então, a misericórdia de Deus, né, como a espiritualidade ajuda. Né? Gente, alguém mais quer comentar? Fique à vontade, hein? Por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu apareci porque eu estou usando o notebook aqui, que meu está um pouquinho assim, e o celular deu uma pane, que eu não conseguia ouvir e nada. E nem conseguia abrir a câmera, eu vou ter que aprender. Eu quero fazer uma pergunta, mas eu acho, pelo que eu estou vendo aqui no horário, nós já estamos quase que encerrando. Então, não. Pode ficar tranquilo. Pode falar. Então, eu vou falar, mesmo que não dê para responder tudo agora, não tem problema. Dentro do que nós vimos hoje, nesse primeiro momento, quando a Grace falou, ela falou muito em relação à parte que toca o coração. Ela falou com uma linguagem que é uma linguagem que vai direto ao nosso coração. E a gente vem numa outra parte, aonde se fala de razão, de tomada de consciência, de emoções, instintos. Tudo isso é uma parte mais intelectual e cognitiva. Então, isso é uma dúvida que eu sempre tive em relação à doutrina espírita, quando vai se ler os livros e muitas palestras também, dependendo do tema. Hoje, por exemplo, nós tivemos duas partes. A Grace falando dessa parte que a gente pode não entender uma palavra, mas você sabe
automaticamente a emoção. Agora, tomada de consciência, razão, né? Muita gente não tem. Você mesmo colocou vários dados, até onde eu estava ouvindo, colocando esses dados absurdos, né? De pessoas que estão passando fome, morrendo de fome no mundo. Como se uma pessoa não tem o básico, o nosso amigo ali falou hoje que ele foi lá acudir uma pessoa que não tinha o básico dentro de casa, ele não tinha comida. Então, se você não tem comida, e isso aí são milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo que passa por isso. Você não vai ter acesso, por exemplo, à educação, você não vai ter acesso à cultura, você não vai ter o entendimento cognitivo para saber, por exemplo, ter conhecimento de palavras. E como você não vai ter conhecimento, você não vai poder traduzir para você mesmo, você vai ouvir, mas não vai entender o que está se passando ali. E essa é a minha questão. Quando coloca naquele primeiro slide que o objetivo é a gente trabalhar mais, chegar lá na razão, na tomada de consciência, que é dificílimo, porque muitas vezes a razão está dizendo uma coisa, mas nossas emoções não. Elas estão dizendo exatamente o contrário. E é um conflito interno que a pessoa fica consigo mesmo, porque a razão fala, não faz, não vai, não faça, está errado, você sabe, mas as suas emoções, seus instintos, somado, tudo te impulsiona para aquilo ali. Isso quando você tem essa capacidade cognitiva e lê, aprende e consegue elaborar, né? Elaborar esses pensamentos. E quando você não tem? Entendeu? Aí, e essa questão, eu fico pensando no que está acontecendo mesmo no nosso, vamos aproximar bastante no nosso país. Nós temos uma propensão fortíssima de uma grande parte da população, então estamos sendo fanatizados com muita facilidade, manipulados, e estamos vendo aí um contraste, né? A tecnologia lá no alto e a razão, a emoção, em nome de Deus, vindo cá embaixo, completamente as pessoas fanatizadas, fazendo coisas que você fica pensando assim, meu Deus, nós estamos voltando à Idade Média, estamos retroagindo, entendeu? Então, eu não, a pergunta é, se a gente tem, como seria? Muitas das vezes o que eu penso é exatamente que seria o contrário, é a gente conseguir trabalhar essas emoções, compreender mais as emoções, tentar nos compreender, e isso requer também, aí não requer tanta habilidade intelectual. E para chegar nesse nível da razão e dessas tomadas de consciência, aí eu acho que já vamos estar lá no planeta mesmo de regeneração, porque aqui a gente ainda tem uma dificuldade, e quando eu coloco a gente, eu quero deixar claro assim, que eu estou falando de mim mesma e que eu acredito desse volume maior de pessoas. Essas pessoas que não têm acesso à educação, à comida, à fome, todo mundo sabe, quem tem fome não pensa, não pensa.
não tem condição de elaborar nada. E aí são essas as minhas ansiedades, as minhas angústias, e essa coisa toda que às vezes me toma e que eu consigo. Hoje eu já consigo me acalmar e fazer uma coisa, né? Eu estou nas mãos de Deus. E isso vai, um dia eu vou ter uma capacidade, é por isso também que eu estou aqui, né? Uma capacidade de compreender todas essas coisas. Mas eu não compreendo como que vai se dar. Eu acho que para chegar lá nesse planeta de regeneração, eu, por exemplo, não acho que eu tenho uma condição. Eu não vejo isso. Eu vejo, se eu não vejo isso em mim, no meu próximo, eu olho e fico pensando assim, meu Deus, o que é bom é isso, estamos na mão de Deus, entendeu? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu gostaria de pedir, Alaninha, uma paciência. Nós não vamos falar disso hoje. Esse é um Eu, assunto eu, extenso. Eu eu preciso entendo. colocar tudo que você falou. Eu vou colocando na ordem as colocações, mas eu prefiro falar isso com mais tranquilidade. Eu digo assim: na próxima aula, o início da introdução vai ser isso aí. Tá bom? E Vai ser essa introdução. Nós vamos falar, eu vou juntar com a Grace, nós vamos discutir, a gente tem algumas coisas elaboradas sobre isso, mas a gente faz a introdução da aula que vem sobre essa questão. e uma coisa Deixa que eu a ver se ela está gente... concordando. Tudo bem, Lani? Não, tranquilo, eu nem queria colocar, porque eu sei que já estava No no final. horário, Não, mas foi mas ótimo. Porque você adiantou, porque aí quando a gente vier na próxima semana já Não, isso é começa com isso. interessante trazer Sim. assuntos que a gente possa trazer, que são assuntos da realidade do nosso dia a dia. Mas uma coisa que é interessante, que fica para a gente refletir, é o seguinte, que nós estamos na nossa condição atual do nosso planeta Terra, nem todo mundo, você colocou bem aí a situação, que tem pessoas que não têm acesso, por exemplo, que eu tenho, que o Ruela tem, que nós estamos aqui em busca até de ter um esclarecimento. Muitas pessoas não têm porque não querem e outras porque não têm mesmo, né? Então, nós já falamos sobre isso, que no nosso meio, sociedade, até em família, poucas pessoas têm uma preocupação assim de saber de se posicionar, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso futuro, né, a nível espiritual e tudo mais. As pessoas vão vivendo. Então, essa questão, né, que você colocou aí, essa preocupação, né, pessoas que nem têm acesso, né, é uma coisa que nós vamos falar, vamos trabalhar esse assunto para que a gente se posicione, né, e que seja, como o Maurício falou, não deixa de ser uma forte, um forte estímulo, que já que nós estamos tendo essa oportunidade, da gente pensar quantas pessoas ainda não estão tendo, seja lá qual for o motivo, por desinteresse ou por não ter acesso, né? E o Maurício colocou bem, né? Tudo é um tempo de Deus, mas uma coisa é certo, todos nós iremos evoluir, todos nós teremos condição plena de compreensão, né? E é a lei de Deus, né? E nós estamos aqui trabalhando para isso. É isso aí. Na próxima aula a gente vai Na trazer próxima aula a gente começa com essa história aí. Gente, chegamos no nosso tempo aqui. A gente estava pensando até acabar um pouquinho antes, por outras razões, mas chegamos no tempo aqui. Alguém gostaria de fazer a prece para a gente, por favor? eu faço a prece. por Que ótimo. gentileza. Por favor. Senhor Jesus, todos os espíritos que acompanham esse grupo, que nos reunimos com o propósito de
melhorarmos, dar um passo à frente e olharmos para nós mesmos, aprender o que poderíamos fazer para melhorar a nossa própria condição e, assim, melhorando a condição desse planeta tão bonito que nos acolhe nessa encarnação. Nós agradecemos a todos os companheiros aqui que ajudam uns aos outros mutuamente e que é muito importante. E agradecemos também aos espíritos que participam conosco, agradecemos aos espíritos que têm ajudado, influenciado os nossos irmãos, Grace e Goela, que pacientemente nos acolhe todas as semanas, todos os dias, e estão ali trabalhando para nos passar traduzir para nós, né, esses conhecimentos que eles já vêm elaborando. É com muita gratidão que eu despeço a todos e desejo a todos uma boa noite. Que assim seja. Muito obrigado, Gente, Laninha. E vamos repensar, né? Nós já podemos fazer hoje, é o que nós estamos fazendo, né? Ser motivado, né? Trabalhar o nosso eu velho, né? Para nós nos melhorarmos, reciclarmos todas as nossas coisas, olhar para nós com mais amor, já é uma grande coisa que nós estaremos fazendo por nós mesmos e em torno de nós. Gente, estamos terminando aqui. Boa noite a todos. Boa Maurício, noite. estaremos vibrando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deus, para o que melhor aconteça para vocês. Estou fechando, hein?